E a gente já chama a Yuri Pita para participar aqui da nossa conversa, a nossa analista de internacional, Fernanda Manhota. Seja muito bem-vinda entre nós, literalmente. Uma excelente semana para você, para todos que estão nos acompanhando. E a gente, vamos começar pelo começo, Fernanda Manhota. O que significa a proclamação do resultado de que Nicolás Maduro continuará sendo o presidente da Venezuela por mais 6 anos? Oi, Débora. Oi, Yuri. Um prazer estar aqui com vocês em mais uma semana. E olha, nesse momento, o principal significado é a continuidade de uma crise de legitimidade, de governança e de estabilidade na própria América do Sul. O que nós assistimos esse final de semana na Venezuela foi um processo tenso, bastante polarizado, em que prevaleceu uma guerra de narrativas, né, inclusive em torno das prévias das ditas pesquisas de boca de urna, entre diferentes institutos de pesquisa, e, inevitavelmente, contrariando muito da expectativa que se tinha, o anúncio veio corroborando a vitória de Maduro num contexto em que parecia haver indícios de que dessa vez ele seria derrotado nas urnas. Isso, Yuri e Débora, é fundamental de se analisar sob a ótica de que a gente está falando de um regime que atua já há alguns anos, né, em outros mandatos também, inviabilizando candidaturas que são vistas como competitivas contra esse regime. Houve, como já é também comum nos últimos anos eleitorais lá, denúncias de tentativa de supressão de votos, assim como, principalmente, né, logo ali no momento do anúncio do resultado, uma grande discussão sobre falta de transparência em matéria de apuração. A gente está falando de um sistema que é bastante controlado pelo governo, né? O conselho que se responsabiliza por fiscalizar e divulgar resultados na Venezuela, diferente do que a gente tem aqui no Brasil, o TSE, ele é uma estrutura que faz parte da administração, que não goza de certa independência e autonomia e que já tinha, na véspera da própria eleição, suscitado uma grande preocupação em torno da lisura desse processo. Vale lembrar algumas manifestações que foram muito importantes, inclusive do próprio procurador-geral do país, que é justamente o órgão responsável por estabelecer essa fiscalização, em que ele proibiu pesquisas de boca de urna, chegou a dizer que a vitória do Maduro era inevitável, né? E além de tudo, claro, ameaçou prender, e aí eu vou citar exatamente o que ele disse, né, aqueles que eventualmente buscassem usurpar o que ele chamava de funções exclusivas do órgão eleitoral. Então, a gente está diante de um contexto em que a comunidade internacional pede explicações, pede que o processo de levantamento, né, dessa vitória eventual seja esmiuçado para que todos tenham o conforto em, de fato, reconhecer que esse era o desejo da maioria das pessoas na Venezuela. Hoje, o que a gente tem em matéria de classificação conceitual da Venezuela, eu acho que isso é importante deixar claro, claro, depende da metodologia que se aplica, mas na maior parte das estruturas sérias, que são reconhecidamente consolidadas mundo afora, a gente tem a Venezuela tida como uma espécie de autocracia eleitoral. Por quê? Porque democracia, como todo mundo sabe, não se baseia exclusivamente em votação, né? Então, quer dizer, existem várias condições para que um país seja considerado democrático, e é esse o debate que está acontecendo nesse momento na Venezuela. A gente teve um processo que envolveu consulta popular, isso é evidente, isso é inevitável, as pessoas votaram, ainda que com, né, essas ressalvas de eventuais supressões, mas falta uma série de outras coisas. A gente não teve e continua não tendo pluralismo político, respeito ao Estado de Direito, autonomia entre os poderes, liberdade de oposição, liberdade de imprensa. E como isso é algo recorrente na gestão Maduro já de outros carnavais, era imaginado que poderia novamente deixar, né, a desejar nesse caso. Então, nós nesse momento enfrentamos uma realidade em que pouquíssimos países logo de cara saíram reconhecendo essa declarada vitória, mas como os dados que se tinha anteriormente e o sentimento que se criou antes dessa eleição sinalizavam numa outra direção,
Por causa disso, a própria comunidade internacional, incluindo vários países latino-americanos, estão solicitando mais acesso a dados para garantir que esse tenha sido um levantamento transparente, Débora e Yuri. Então, está longe de ter acabado a eleição na Venezuela, agora vai ter protesto, agora vai ter contestação e vamos ver como o regime vai responder. É o que a gente falava ao longo da semana passada, de que o processo eleitoral culminaria com a votação deste domingo, mas muito provavelmente todo este processo político, independentemente de quem saísse declarado ou quem tivesse de fato mais votos, independentemente de quem fosse o nome colocado como vencedor do processo eleitoral, o processo político e todo esse movimento visto na Venezuela ainda prosseguirá, não só por hoje, mas ao longo dos próximos dias. Para a gente continuar com a análise da Fernanda Manhota, trazer mais um elemento para a Fernanda Manhota poder nos ajudar aqui a entender, que é um dos trechos deste pronunciamento feito agora há pouco pelo presidente Nicolás Maduro. Aqui na CNN você acompanhou com tradução simultânea de Gustavo Uribe, trazendo ali ao mesmo tempo, simultaneamente, tudo o que dizia Nicolás Maduro, traduzindo do espanhol para o português. O presidente venezuelano, depois de ter sido proclamado vencedor pelo Conselho Nacional Eleitoral, disse que estão tentando impor um golpe de Estado na Venezuela. Vamos ouvir com as palavras do próprio líder venezuelano e depois a gente volta com a análise de Fernanda Manhota.